Isso não é nem oração, não. Isso é macumba, né? Isso é espiritismo, né? Você querer que as pessoas sejam influenciadas sobre as suas próprias vontades. Deus não vai influenciar a vontade de ninguém, não. Né? O que você pode, no máximo, é interceder por essa pessoa. Nós estamos falando durante toda essa semana, né, sobre autoridade. Começamos na segunda-feira falando sobre autoridade em nós mesmos, né? Essa autoridade precisa começar em nós. Felizmente nós vimos o que ocorreu, o que aconteceu. Deus nos criou em sua imagem e semelhança, nos deu domínio, autoridade, nos deu um reino, nos deu regência sobre a terra, mas o pecado nos roubou tudo isso. Mas Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho ao mundo, né, em semelhança de homem, para que restaurasse aquilo que se havia perdido, ou seja, o reino de Deus, a nossa essência, a nossa natureza e com isso também a nossa autoridade. Então, Jesus vindo, ele restaura essa autoridade em nós. Tudo foi resolvido, tudo foi feito, tudo foi estabelecido da melhor maneira possível. Não ficou absolutamente nada por fazer. Jesus fez absolutamente tudo. Ele nos restaurou o reino, nos restaurou a sorte, nos restaurou a dignidade, nos restaurou o domínio, nos restaurou o governo, nos restaurou absolutamente tudo, né? Nós estamos hoje em plena perfeição. Jesus nos colocou na condição de justo, justiça, está na presença de Deus, sem culpa, constrangimento, qualquer complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido em nossa vida. Como um filho se coloca na presença de seu pai, né, sem constrangimento, sem medo, sem coisa nenhuma. Então, essa foi a condição que Jesus nos colocou como filhos de Deus, né, justificados por seu sangue, lavados e remidos pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, pela sua vida, e nós agora precisamos permanecer nessa posição de forma inabalável. Porque fomos feitos justos, agora podemos desfrutar da vida abundante por meio da fé. É isso que a promessa de Deus dizia em Abacuque capítulo 2. Ele diz, o justo viverá pela fé. Bom, primeira coisa era que eu precisava ser justo, e Jesus fez isso na cruz do Calvário, triunfando sobre hostes das trevas, sobre potestades, principados, e conquistando para mim um lugar de justiça. Eu fui feito justo pelo seu sangue, pela sua obra na cruz, e uma vez justo eu posso desfrutar de uma vida abundante, porém, essa vida abundante só é desfrutada pela fé. Então, o que é fé? Fé é uma convicção naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que eu sou justo, logo eu sou justo. Se a palavra de Deus diz que eu sou sarado, curado, logo eu sou sarado e curado. Se a palavra de Deus diz que eu tenho prosperidade, que eu sou rico, logo eu sou rico. Fé é essa convicção plena naquilo que a palavra de Deus diz. Fé é convicção. E o diabo o que faz? Tenta tirar você da fé, porque pela fé você vence o mundo. Veja, o mundo é o sistema que foi criado pelo diabo que tenta nos dominar. Mas eu preciso vencer esse sistema, eu preciso vencer o mundo, e a única forma de vencer o mundo é pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé é convicção plena na palavra. O que é que eu preciso fazer para vencer o mundo? Permanecer firmado sobre a palavra. Tornar a palavra uma crença infalível para a tua vida, indubitável, né? Eu não posso duvidar, né, da palavra de Deus, de forma nenhuma. Eu preciso ficar firmado sobre essas verdades. A palavra de Deus é a verdade para mim e ponto final. Não se fala mais nisso, não existe argumentação em relação à palavra comigo. Ah, mas eu estou sentindo, não quero saber o que você está sentindo. Ah, mas eu estou vendo as circunstâncias, não me importa o que você está vendo. Me importa aquilo que a palavra de Deus diz. Essa é a vida de todo crente. Essa deve ser a vida de todo cristão. É sobre essas premissas que nós precisamos viver firmados sobre elas, né? A palavra de Deus é a plena verdade sobre nós. E Satanás vem lutando o tempo todo, tentando nos tirar dessas convicções. É só isso que ele precisa fazer, nos roubar a palavra de Deus, porque uma vez que ele rouba a palavra, eu não tenho como produzir fé. Sem palavra não tem fé. Enquanto ele me rouba a palavra, eu não produzo fé, e se eu não produzo fé, eu não venço o mundo. Se eu não venço o mundo, eu vivo escravizado pelas circunstâncias. Logo, eu serei um derrotado. Portanto, eu não posso, de forma nenhuma, ficar sem a palavra mais. Né? Satanás vai tentar me roubar a palavra, mas eu preciso ficar firmado. Veja, a palavra, segundo o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 10, é como um saco de sementes. Né? A palavra está para nós, crentes, assim como as sementes está para um agricultor. Um agricultor sem semente, o que faz? Nada. Nós, crentes, sem a palavra, o que fazemos? Absolutamente nada. Precisamos dessa palavra.
E Satanás, por outro lado, é o ladrão que veio roubar a palavra de você, te roubar as sementes. Se ele rouba a semente, logo você de fato não tem como ter perspectiva de colheita na tua vida. Então você precisa se revestir de toda a palavra de Deus, que Paulo, compara a palavra de Deus com uma armadura para resistir contra essas astutas ciladas, as armações, as mentiras, as sugestões, os enganos que o diabo vai tentar trazer na tua mente para te mover da tua posição de fé. Coisa que você não deve permitir jamais. Independente da circunstância, independente do que você sinta, você não pode se permitir ser abalado, da sua posição de fé, de vitória conquistada por Cristo na cruz. Então veja, uma vez entendendo tudo isso, o que é que eu preciso fazer? Para que eu possa experimentar uma vida de vitória em Cristo, na prática, pastor, eu quero saber como é que eu posso viver uma vida vitoriosa em Cristo. Bom, para que você viva uma vida vitoriosa em Cristo, você precisa exercer a autoridade que Cristo já conquistou para você. Veja, primeira coisa que eu fiz nesses dias aqui, quando nós começamos a primeira live, se você já se esqueceu disso, por favor, volta lá no YouTube, no nosso canal, Portal Marcelo Carvalho, e assista a primeira live. Se você se esqueceu do que eu vou te dizer, você vai voltar lá e vai assistir de novo para isso ficar fresco na sua cabeça. Não dá para você ouvir uma vez só. Tem que ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, e ouvir até que isso se torne verdade para você. Deixa eu te dizer, você não é abençoado pelo tanto que ouve, mas pelo tanto que pratica. Se você não lembra do que ouviu, também não vai lembrar para praticar. Precisa ouvir de novo até que isso se forme dentro de você. Então veja, para que você experimente uma vitória em Cristo, precisamos exercer autoridade. Qual é a primeira autoridade e o que significa autoridade? Autoridade é responsabilidade. A autoridade começa contigo, uma autoridade, uma autorresponsabilidade. A única pessoa responsável pela minha vitória sou eu. Eu preciso conduzir a minha vida. Eu preciso fazer escolhas. Eu preciso tomar decisões. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Essa é a primeira ação da autoridade. Às vezes a gente pensa na autoridade, a gente quer exercer autoridade sobre o diabo, quer exercer autoridade sobre nossas finanças, quer exercer autoridade sobre a doença, mas não estamos exercendo autoridade sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos, sobre como nos conduzimos, sobre como nós procedemos durante a vida. Nós não temos às vezes a responsabilidade sobre nós mesmos. Então essa primeira autoridade, ela começa em você, com você. Autorresponsabilidade. Essa autoridade exercida sobre a tua própria vida. Eu tenho autoridade sobre minha vida. Eu sou senhor das minhas escolhas. Eu sei o que eu vou colher quando eu escolho, seja positivo ou negativamente, mas eu sou responsável. Eu paro de botar desculpa, eu paro de olhar para o outro, eu paro de ficar procurando culpados, eu paro de ficar empurrando e postergando as responsabilidades da minha vida. Eu assumo o risco. E eu assumo, obviamente, os resultados. Essa é a primeira esfera de autoridade que você deve exercer. Veja, no momento que Jesus restaura tudo isso, você está firmado, está sabendo sobre todas essas coisas, tenha responsabilidade sobre sua vida. Tenha autoridade e domínio sobre você e sobre suas ações. Essa é a primeira esfera de autoridade. Autoridade sobre nossa própria vida. Essa é a primeira esfera de autoridade. Enquanto você não tiver autoridade sobre a sua vida, você não vai ter autoridade sobre nada, absolutamente nada. Se você não consegue governar você mesmo, como governaria as outras coisas? Me diga, não é? Então tenha responsabilidade e exerça autoridade sobre a sua própria vida. Entre essas esferas de autoridade sobre a tua vida, uma das coisas que você precisa ter autoridade é sobre a tua boca, sobre o que tu fala, Eu vou pedir enquanto eu estou falando aqui para pegar uma referência precisa ali, Pedro vai pegar para mim não falar o texto sem o versículo, que eu quero que você leia na íntegra o que está escrito lá em Tiago, na carta de Tiago. Ele diz, aquele que domina a própria língua é perfeito varão, Você precisa dominar sobre a sua boca, aquilo que sai da sua boca. Deixa eu dizer, palavras são sementes. Palavra é carregada de energia. Palavra carrega a vida em si mesmo, ou morte em si mesmo. Então, cuidado com o que você fala. Tenha autoridade sobre a sua boca, Cuidado com o que você fala. Tenha domínio, tenha cuidado. Tiago, aquele que domina a própria língua é perfeito varão. Vou achar aqui para você.
Quer que eu leia o texto na íntegra? Eu vou ler para você. Está lá no capítulo 3 de Tiago. Vou ler para você. Tiago, capítulo 3. Vou ler o texto todo para você, na íntegra. Eu ia ler só o versículo, mas vou ler o texto todo. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Veja, ele não está falando do ofício do mestre, não. Ele está dizendo, não procure ficar sendo referência, não, né? Se expondo, dizer, olhem para mim, eu sou muito bom. Tem gente que chama para si responsabilidades, né? Sem estar vivendo realmente a altura daquilo que deveria. Então, não tome cuidado com essa autoexposição, é isso que ele está falando. Cuidado com a sua autoexposição. Não se exponha demais, né? Não fique colocando para as pessoas o quanto você é sábio, é poderoso, é experiente, é digno de... Cuidado, viva a sua vida com responsabilidade, tenha autoridade sobre a sua vida. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Então veja, dentro da sua autoridade pessoal, comece com a boca. Se você consegue controlar a língua, você consegue controlar o resto. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quiser. Veja, o freio do cavalo é colocado na boca e conduz o cavalo inteiro, o corpo do cavalo inteiro. Observem também que um pequeno leme faz com que o navio, um grande navio, se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua, ela é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como um simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta, e entre todas as partes do corpo a língua é chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a própria língua. Olha que coisa absurda. Isso é incontrolável, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua própria imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeites e outra figueira produzir figo? Da mesma forma, não pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então veja, está dizendo, cuidado com a língua, cuidado com o que sai da tua boca, né? Provérbios diz a mesma coisa. Provérbios diz que vida e morte está no poder da língua, da boca. Então controla as tuas palavras, controla aquilo que sai da tua boca, bota um filtro entre o que pensa e o que sai da boca, bota um filtro entre a mente e a boca aqui, ó, um filtro, para não falar tudo que pensa. Tem gente que diz, não, eu gosto de falar, mas não fale o que pensa não, rapaz, não fala tudo que pensa não. Isso é falta de controle, isso é falta de domínio próprio, né? Falta de autoridade sobre a própria boca. Então, a primeira esfera de autoridade é a nossa própria vida. Veja, Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim, Jesus envia seus discípulos de 2 em 2 para expulsarem demônios, curar os enfermos, ressuscitar mortos. Eles têm uma experiência poderosa com autoridade. Veja, Jesus deu autoridade para os discípulos irem lá em seu nome expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Foi-lhes dado autoridade, um poder delegado, um poder extraordinário. E eles foram. Sabe o que aconteceu? Funcionou. E funciona? Funciona. Claro que funciona. Jesus nos deu autoridade, Jesus tem para nos dar. E funciona todas as vezes que eu usar essa autoridade. Só que ele diz, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas, versículo 20, não se alegrem porque os espíritos imundos ou impuros lhes obedecem, alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Veja que interessante, ele diz, olha, a nossa esfera de autoridade não deveria estar ligada diretamente por causa dos espíritos imundos, não deveria ser isso que nos empolga. O que nos empolga é saber que nós somos salvos, e que eu tenho autoridade sobre a minha vida, que eu não sou mais escravo do pecado. É isso que ele está dizendo, se seu nome está rolado no céu, é porque você não é mais escravo do pecado. Ele diz, não se alegrem, não se empolguem porque expulsam demônios, não se empolguem porque ressuscitam mortos, se empolguem porque você não é mais escravo do pecado, se empolgue porque você pode dominar a sua própria vida, se empolgue porque você pode de fato agora controlar, né, a tua própria existência, você pode dar rumo, né?
Você pode dar rumo àquilo que você deseja para a sua vida. Está nas suas mãos toda essa autoridade. Veja, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos, portanto, ele começa falando portanto, Romanos capítulo 12, verso 1, portanto, meus irmãos. E aí esse portanto refere-se a todo o livro de Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, quando Paulo, de uma maneira brilhante, traça um tratado, um estudo completo sobre justiça de Deus. Como Deus conseguiu, de uma maneira brilhante e legal, completamente legal, tirar um monte de pecadores do inferno e fazê-los assentar com Cristo para reinar em vida, tornando-se completamente puros diante de Deus. Como Deus conseguiu fazer isso? Né? Ele vai explicar na carta aos Romanos. Quando chegar no capítulo 12, ele diz, uma vez que você está completamente puro pelo Espírito, que você é um espírito recriado em Deus, em justiça, santidade, proveniente da verdade, um homem segundo Deus no Espírito, agora existem mais duas partes de você que precisam ser controladas com autoridade. Ele diz, primeiro, ele diz, eu suplico que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Veja, a verdadeira forma de adorar é quando o meu espírito controla, exerce autoridade sobre o corpo. Que o corpo é entregue agora para Deus como instrumento de justiça. Deu para entender isso? Você exercendo domínio a partir do espírito sobre o seu próprio corpo. Ele diz, e não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas transformai-vos por meio da mudança no seu modo de pensar, a fim que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, primeira esfera de autoridade, ele diz, controle o corpo a partir do seu espírito. Segundo, ele diz, controle sua mente, controle seus pensamentos, não se deixe amoldar pelos pensamentos do mundo. Veja, aquele que controla a sua mente, irmãos, controla o resto. Aquele que tem autoridade sobre seus pensamentos, controla o resto. Eu preciso ter essa consciência de que eu tenho que ter essa autoridade. Controlando meu corpo, controlando meus pensamentos, gerenciando meu corpo, gerenciando meus pensamentos. O corpo colocando freios, né, o tempo inteiro, mas na mente trocando de pensamentos, tirando pensamentos velhos do mundo e colocando pensamentos novos da palavra. Renovando a minha forma de pensar para que eu seja transformado e então possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é uma esfera de autoridade. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Gente, quando a gente ouve uma frase dessa, submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele vai fugir de vós, pensa um pouco nisso. Se submeta a Deus e resista ao diabo. Se submeta a Deus, resista ao diabo. E ele vai fugir de você. Se a gente for místico, ou porque somos místicos, eu vou logo me incluir nesse negócio, a gente é tendencioso a ouvir um texto desse e logo pensar em imagens. Se submetendo a Deus, né? Deus está ali, a gente está lá de baixo, e resistir ao diabo. Sai, diabo, para lá. Mas veja, como é que eu me submeto a Deus? E como é que eu resisto ao diabo? Vamos ver se vocês aprenderam algo durante essa semana nas nossas lives. Como é, quem pode me responder aí de maneira prática, como é que eu me submeto a Deus e resisto ao diabo? Quem pode me responder essa pergunta? De maneira prática, como eu me submeto a Deus, resisto ao diabo? É uma ação só, é uma única ação que eu faço as duas coisas. Eu me submeto a Deus e resisto ao diabo. Quem sabe me explicar como isso funciona? Como é que eu me submeto a Deus e resisto ao diabo? 3 palavras. Isso! Quem foi que falou? Foi o Ney Fernandes. É isso mesmo, submetendo-me à palavra, ou obedecendo à palavra, estando firmado sobre a palavra. Veja, a palavra é Deus. Eu me submeto a Deus quando eu me submeto à sua palavra. Eu resisto ao diabo quando eu estou firmado sobre a palavra. Firmado sobre a palavra. É isso aí. Eu me submeto a Deus e resisto ao diabo quando eu estou firmado sobre a palavra. 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 É assim que eu me submeto a Deus e é assim que eu resisto ao diabo. Ponto final. Você não tem que lutar, você não tem que brigar, você não tem que fazer nada. Eu me submeto a Deus e resisto ao diabo quando eu estou firmado sobre a palavra. É só isso. E o diabo vai fugir de você. Ele vai ver que ele perdeu. Acabou e ninguém vai te tirar dessa posição mais.
Então veja, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: estejam atentos, tomem todo cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda ao derredor como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. O que é fé? É estar convicto sobre a palavra. Então, mais uma vez, a única forma de eu afugentar o diabo é permanecer firmado sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a Bíblia diz. Não precisa fazer mais nada, irmãos, é simples assim. Permaneça sobre a palavra, então você vai estar se submetendo a Deus e resistindo ao diabo, e ele vai fugir de você. Então, essa é a primeira esfera de autoridade que eu devo exercer, depois de entender que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para obter uma vida de vitória, eu preciso controlar a minha vida, trazer a minha vida sob controle, sob governo, sob regência, né? Ter domínio, ter governo, ter autoridade sobre a minha própria vida. Essa é a primeira esfera de autoridade. Segunda esfera de autoridade, eu posso exercer autoridade sobre a minha família, né? E sobre pessoas que acabaram de nascer de novo, que ainda não têm realmente condições, né, de caminhar sozinha, como um bebê espiritual, né? É bem curioso que a gente taxa de criminoso quem acabou de parir uma criança e largou em qualquer lugar. Isso é um crime, um absurdo, como já aconteceu várias vezes, inclusive aqui em Belo Horizonte, crianças já foram achadas em lixeiras, em lata de lixo, dentro da Pampulha, né? Crianças que foram abandonadas pelos pais. Isso é um crime absurdo. Uma criança acabou de nascer, a gente abandona ela. Como é que uma criança se alimenta sozinha? Né? Não faz sentido. Agora veja, a gente acha super normal a gente encontrar alguém na rua, conversar com ela, convencer ela que ela precisa aceitar Jesus e depois nunca mais ver essa pessoa. Ela acabou de nascer de novo. E você acha que isso já é suficiente? Toma uma Bíblia aqui pra você, ó. Eu te convenci aqui na praça de que você é filho de Deus, agora você aceitou Jesus, toma essa Bíblia e vai para casa. É a mesma coisa de eu pegar, acabei de parir uma criança, é claro que eu não consigo parir uma criança, uma mulher parir uma criança, daí uma mamadeira e dizer, agora se vira, come sozinho. Né? É a mesma coisa. A Bíblia diz que Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses discípulos, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos ordenei. Veja, sua obrigação, uma vez que você levou alguém ao novo nascimento, é acompanhar essa pessoa, exercendo sobre ela autoridade, até que ela possa caminhar com as próprias pernas. Sabe? É um crime você levar alguém ao novo nascimento e abandonar essa pessoa. Isso é um crime. Né? Essa pessoa vai morrer, esse bebê espiritual vai morrer. Por quê? Porque não tem o alimento e não tem quem exerce sobre ele autoridade. Uma criança que acabou de nascer não tem autoridade sobre a própria vida. Né? Espiritualmente é a mesma coisa. Então você tem essa obrigação de exercer autoridade sobre os novos convertidos, né? Conduzi-los, ensinando-os, discipulando-os, até que eles possam caminhar sozinhos. Se eles estão dentro da igreja local, crie estratégias dentro da igreja local que ele possa se desenvolver e crescer. Se foi você que levou lá fora, pois acompanhe até que ele possa realmente caminhar com as próprias pernas. Então, essas coisas precisam ser feitas dessa maneira. Veja, a gente tem programas dentro da igreja, não quer dizer que nós somos perfeitos, mas nós pensamos nessas coisas. Quando as pessoas aceitam a Cristo, elas são acompanhadas, elas têm um grupo que liga para elas, que acompanha até elas chegarem ao discipulado. No discipulado elas caminham lá 8 semanas juntos com o discipulado e elas saem de lá e já são acompanhadas direto por um departamento da igreja. Para quê? Isso é autoridade, nós estamos acompanhando, tendo autoridade sobre esse bebê espiritual para que ele não morra, né? Isso é necessário. Então essa autoridade tem que ser exercida também por meio desses novos convertidos ou bebês espirituais. Posso exercer autoridade sobre a vida de outra pessoa só por meio da intercessão. Eu não consigo, por mais que eu queira, exercer autoridade sobre a vontade alheia. Tem gente, por exemplo, assim, eu vou orar para casar com fulano. Fulano não sabe ainda não, né? Mas Deus vai me ajudar e eu vou orar e vou casar com fulano. Já determinei, Deus falou comigo que eu vou casar com fulano. Ele disse que não quer nem olhar para minha cara. Mas eu não me importo não, porque eu estou orando, né? Deus vai abrir uma porta. Deixa eu dizer, isso não é nem oração não, isso é macumba, né? Isso é espiritismo, né? Você querer que as pessoas sejam influenciadas sobre as suas próprias vontades. Deus não vai influenciar a vontade de ninguém não, né? O que você pode no máximo, é interceder por essa pessoa, interceder por elas. Você não consegue exercer autoridade sobre a vida e a vontade ali. Cada um tem a vontade própria, cada um tem a sua própria vontade, tem o direito de escolher a sua própria vida, né?
Então veja, nós não podemos exercer autoridade sobre a vontade alheia, a não ser por meio de intercessões. Então, como é que nós fazemos? Nós oramos, intercedemos no Espírito por aquela pessoa, para que o Espírito de Deus possa tocar o coração daquela pessoa, então ela se abrir para a influência da palavra de Deus, e então pela palavra de Deus, ela possa de fato ser alcançada em graça, e então se manifeste a vontade de Deus na vida dessa pessoa. Fora disso, você não tem como exercer essa autoridade. Cada um é dono da sua própria vida. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Né? Não coloque responsabilidade sua nos outros, nem assuma a responsabilidade de outro para você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, não transfira a responsabilidade da sua vida para outro e nem queira assumir a responsabilidade de outro para você. Né? Deixa eu dar exemplos práticos disso. Tem gente que quer colocar o resultado da sua vida no pastor. Quem quer botar o resultado da sua vida na igreja. Não transfira a responsabilidade do seu sucesso para ninguém. Essa responsabilidade é só sua. Também não assuma a responsabilidade da vida de ninguém para você. Né? Então, eu como pastor tenho que estar aqui pregando a palavra, mas eu não tenho responsabilidade de você praticar não. A responsabilidade de prática é sua, não minha. Eu não tenho que ficar preocupado se você está praticando ou não, não. Aí é responsabilidade sua, problema seu. Eu tenho como responsabilidade, né? Eu tenho como responsabilidade pregar a palavra e te ensinar, te alimentar de maneira realmente de palavra. Agora, praticar é responsabilidade sua, né? Então veja, e depois sobre essa autoridade, eu posso exercer autoridade no reino do Espírito, sobre demônios, sobre potestades, principados e por aí. Agora, eu preciso entender que nem tudo na vida que acontece das pessoas é demônio, né? Tem pessoas que demonizam tudo. Tem uma história engraçada, claro que é apenas uma história com né? De um dia do pastor que saiu do culto da igreja e quando ele chegar na porta da igreja tinha um demônio chorando, né? O demônio estava lá chorando na porta da igreja. Ele disse: o que você está fazendo aqui, demônio, chorando? Ele disse: eu estou chateado. Chateado com o que? Ele disse: com esses crentes. O que os crentes fizeram com você, rapaz? Ele disse: tudo que fazem bota a culpa em mim. Eles não pagam, compram e não pagam, depois diz que a culpa é minha. Então veja, tem gente botando culpa no diabo, que o diabo não tem. É claro que o diabo está por trás de toda a carnalidade humana, né? Por causa do pecado. Mas tem ações deliberadas dos homens que não é culpa do diabo. É apenas carnalidade. Né? É fruto da carne. Por exemplo, quando a Bíblia fala de avareza, que é idolatria, ela não fala que é um demônio. Se não é um demônio, não adianta você orar expulsando a avareza, né? Eu te expulso a avareza da minha vida. Meu Deus, eu não consigo me desapegar ao dinheiro. Sai de mim, avareza, sai de mim, demônio, sai de mim. Oh, não sai. Sabe por que não sai? Porque não é demônio. A avareza é obra da carne. E sendo obra da carne, precisa ser refreada. A Bíblia diz que você deve fazer morrer a sua natureza terrena. Responsabilidade de quem? Sua. Não de expulsar demônio. Quando você vai lá nas obras da carne, que você vai conhecer lá em Gálatas 5, verso de número... tem que olhar ali. 22, se eu não me engano. As obras da carne, 17 ou 22. 17 e 22 é a fruta do Espírito. Então você vai conhecer lá em Gálatas quais são as obras da carne. Essas obras da carne não se expulsam. Não são demônios, né? São obras da carne. E a obra da carne precisa ser mortificada. Ele diz: fazei morrer as obras da carne. Né? Fazei morrer as obras da carne. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a natureza terrena. Fazei, pois, morrer a natureza terrena. De quem é a responsabilidade de fazer morrer a natureza terrena? Quem pode me responder? De quem é a responsabilidade de você fazer morrer a sua natureza terrena? De quem é essa responsabilidade? Quem pode me responder aí? Me contem, de quem é a responsabilidade de você fazer morrer a sua natureza terrena? Já estou te dando a resposta, é sua. Como é que eu faço isso, pastor? Eu vou te ensinar. Veja, eu gostei de uma explicação boa de um pastor que eu gosto de acompanhá-lo também, que ele é muito estudioso, ele é um sul-africano chamado Chris Oyakhilome. E ele diz o seguinte: essa palavra fazer morrer a vossa natureza terrena, fazer morrer, essa palavra morrer é necro, N-E-C-R-O, necro. O que é que traz a sua mente quando fala sobre necro? Nós já falamos isso em outra live. Necrose. Necrose é apodrecer, né? É fazer morrer, é estar morto. Necro
é o que vem de necrotério, que segue para necrotério, necrópsia, mas a palavra necro quer dizer necrose. Veja, como é que uma parte do corpo é necrosada? Quando ela para de circular vida nela. A vida está no sangue. Por exemplo, se alguém teve uma necrose no dedo, é porque o sangue não está chegando aqui, circulando, e logo esse dedo vai morrer. Ele vai apodrecer e cai. Morre, tem que ser amputado dele. Então a necrose faz morrer. Ele diz, faça morrer a sua natureza terrena. Então, por exemplo, se a tua natureza terrena hoje te impulsiona para, por exemplo, a avareza, que nós já começamos a falar sobre isso, o que eu preciso fazer? Pare de pensar no dinheiro, pare de alimentar isso na sua mente. Quando você parar de alimentar isso nos seus pensamentos, na sua mente, sobre esse assunto, logo aquela área da sua vida vai necrosar, vai fazer morrer, vai apodrecer e vai cair, vai ter que ser amputada da sua vida. É assim que você elimina algo da sua vida, parando de pensar, só isso. Né? Se o problema é esse, pare de pensar nisso. Se o problema é dinheiro, pare de pensar em dinheiro. Se o problema é avareza, certamente você está andando preocupado com o dinheiro que tem, se vai dar, se não vai dar, e fica amarrando tudo isso na tua mão. Pare de pensar nisso e haja, como a palavra de Deus te impulsiona. Então você precisa fazer morrer quando se trata de natureza terrena. Agora, quando se trata realmente de demônios, você precisa exercer autoridade sobre eles, né? Então, nós precisamos purificar constantemente a nossa mente pela palavra. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 diz assim: uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Então veja, uma vez que nós já fomos purificados, ande em amor. Amor é a natureza de Deus. Quanto mais eu manifesto a natureza de Deus, mais minha mente vai estar cheia desse amor. Tem um texto ainda que eu gosto muito, que está lá em Tiago, capítulo de número 1, verso 19. Eu quero ler esse texto para você, que é bem interessante. Ele diz assim: entendam isso, meus amados irmãos. Entendam isso, preste bem atenção no que Tiago vai dizer. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em ficar irado. Veja, seja todos prontos para ouvir, tardio para irar, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz justiça de Deus, ou justiça divina. Veja, ele diz: seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Olha, a ira não produz justiça, então significa intrinsecamente que nós precisamos da justiça. Veja, e o que produz em nós justiça? Ele diz: estar pronto para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, veja, ele diz: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que será implantada em seu coração. Ele está falando da palavra de Deus. Então ele está dizendo: seja prontos para ouvir a palavra, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus, o que é necessário para que vivamos uma vida próspera. Veja, receba humildemente a palavra implantada no seu coração. A questão é o seguinte: por que eu falaria durante o momento que eu estou ouvindo? Eu estou te ensinando muitas coisas nesses dias, e eu sei que estou, e muitas coisas têm te confrontado poderosamente. Eu sei que nem você deve vibrar com 80% das coisas que eu tenho falado aqui, mas tem coisas que eu falo que batem dentro de você e diz: cara, isso de novo, ele vai falar isso de novo, não acredito não. Eu sei que às vezes a gente fala isso, né? Então, por exemplo, quando eu falo, vou falar de novo, pela terceira vez só hoje, sobre ser generoso ou ser avarento, né? Vou dizer agora, rasgado e na tua cara, o que eu vou dizer: se você não é ofertante e dizimista, você é avarento. Vou dizer de novo: se você não é ofertante ou dizimista, você é avarento. Avarento, sim. Não é isso não. É isso, avareza. Você está preso no dinheiro, tem medo de faltar, está agarrado, não confia em Deus, porque quem não confia em Deus é avarento. É idólatra, porque coloca o dinheiro acima de Deus. Se você confia mais no teu dinheiro do que em Deus, é porque você é idólatra. E idólatra provém da avareza. Avareza é idolatria. Então veja, se você não é dizimista e ofertante, você é idólatra. Você é avarento. Ponto final. Você querendo eu estou falando para te confrontar mesmo. Aí sabe o que você está dizendo? Você já está repetindo: não é bem assim, é porque você não sabe. É isso que ele está dizendo aqui: seja pronto para ouvir, tardio para falar, e ainda tardio para ficar com raiva do jeito que você está, porque eu estou te falando a verdade.
seja tardio para se irar, porque quando você está irado comigo, porque eu estou te falando essas verdades, está doendo dentro de você, essa sua irazinha não produz o necessário para você prosperar. É isso que ele está dizendo aqui. Seja pronto para ouvir, mesmo que isso te confronte, tardio para ficar argumentando e tardio para ficar com raiva do que eu estou te falando, porque o que eu estou te falando é a verdade, está na palavra. Ele diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar com raiva, porque não adianta você falar e nem ficar com raiva, porque isso não vai produzir o que você precisa para viver bem. O que é que eu preciso fazer? Receber com mansidão a palavra em voz implantada, o qual é poderosa para mudar a tua mente e acabar com a idolatria, acabar com a avareza, porque aí você se torna praticante da palavra, e uma vez praticando essa palavra, você vai de fato viver uma vida e tudo quanto você fizer vai prosperar. É nesse contexto que ele termina. Ele diz, tudo quanto fizer prospera. Ora, para que eu fizer, todo mundo quer prosperar em tudo quanto fizer. Mas para que você prospere em tudo quanto você faz, você precisa, primeiro, ser pronto para ouvir, receber com mansidão a palavra em voz implantada, parar de ficar falando contra a palavra e parar de ficar com raiva quando alguém fala a verdade na tua cara. É isso que ele está dizendo. Veja, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não adianta ficar com raiva, não adianta ficar argumentando contra, porque isso não vai produzir para você o que você precisa para viver uma vida de prosperidade. Então, receba humildemente a palavra implantada em seu coração, porque ela é poderosa para salvar a tua alma, para mudar a tua forma de pensar. É isso que Tiago está falando, em nome de Jesus. Então, veja, muitas coisas que nós atribuímos ao diabo, na verdade, nada mais é do que obra da carne. E obra da carne se acaba com a palavra, né? Como está escrito. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz, por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, vocês jamais satisfarão os anseios da natureza terrena ou da carne. A natureza terrena ou humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Se você está na carne, meu irmão, você não vai querer ser generoso, você vai querer ser avarento. É assim que você vai querer ser todo o tempo. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer, e o Espírito impede ou impele na direção contrária àquela que deseja a natureza humana. Assim, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática aquilo que intentam fazer. Quando, porém, vocês são guiados pelo Espírito, vocês já não estão debaixo dessa influência carnal da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas, quem vive numa prática constante dessas coisas, não vai desfrutar, não vai herdar o reino de Deus. Então, veja, essas coisas aqui não são demônios, não são demônios. E eu gosto porque às vezes a pessoa está dizendo assim, ó, meu marido bebe, pastor, eu queria fazer uma campanha, o senhor pode expulsar o demônio porque meu marido bebe? Segundo o que Paulo está dizendo, bebedeira é obra da carne, não do diabo. É claro que pode haver uma influência, mas nenhuma influência do diabo pode ser maior do que a influência da palavra. Se qualquer pessoa dessa se submete à palavra, é liberto. É só isso. Né? Aleluia. Então veja, obras da carne se eliminam andando no Espírito. E andar no Espírito é andar segundo a palavra de Deus. É conhecer e praticar a palavra de Deus. É só isso. Né? Efésios capítulo 4, verso 24 diz, revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo. Quem é que deve abandonar a mentira? O diabo? Não sou eu. Eu sei que eu minto. Então, se eu sei que eu minto, hoje eu tenho domínio, controle, governo sobre a minha vida. Eu digo, não vou mentir mais. Né? Ele diz, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem um linguajar sujo e insultante, que todas as palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Então veja, tudo isso é fruto de quê? De controle, de domínio, de governo sobre a tua vida.
Você governando a você mesmo. Você tomando decisões, dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou falar dessa maneira, eu não vou agir dessa forma. É você tendo controle sobre a sua própria existência. E Colossenses capítulo 3, 25, eu já tinha falado aqui, ele diz, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Façam morrer, necro, né? Faça necrosar-se essas áreas da tua vida que estão te destruindo. Como é que eu faço necrosar essa área da minha vida? Parando de pensar naquelas coisas, né? Não fornecendo mais material para elas, para que o diabo ache oportunidade de criar coisas na tua mente, né? Então, a partir de hoje, você já sabe, mas não custa repetir, você tem toda a autoridade para governar a sua própria existência, a sua própria vida. Agora, aquilo que se atribui ao diabo, temos por direito a operação do poder de Deus através da palavra, através do Espírito, através do nome de Jesus, né? O que diz respeito ao diabo, nós temos autoridade pela palavra, pelo Espírito e pelo nome de Jesus para tirá-lo da nossa frente, para fazê-lo sair definitivamente, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, tá bom? Então, hoje à noite, às 23 horas, nós vamos falar sobre isso, sobre o poder da palavra sobre os demônios, o poder do Espírito sobre demônios e o nome de Jesus utilizado para expulsar demônios, expulsar doenças e por aí vai, tá bom? Hoje, às 23 horas, você não pode perder de jeito nenhum, nós vamos falar sobre esferas de autoridade no mundo espiritual. Nós vamos falar sobre expulsar demônios. Irmão, eu já tenho muita experiência nessa área de expulsar demônios, eu sei exatamente o que acontece, sei exatamente como as coisas funcionam, sei exatamente, irmãos, por que as pessoas são tão enganadas ainda nessa área, infelizmente. Mas nós vamos aprender tudo isso pela palavra, para que a gente seja liberto pelo conhecimento e possa viver uma vida realmente que agrade a Deus. Pedro Pacífico Carvalho, aniversariante de hoje, 17 anos, né? Temos hoje perguntas na nossa caixinha de minhocas. Vamos abrir a nossa caixa de minhocas e ver o que temos lá hoje. Façam as suas perguntas agora. Já foi até aberto. Fala pra mim. Se vamos ao Pai através de Jesus, quem define é Deus o seu pedido? Não, o pedido já está definido previamente. Veja, eu gosto do que Jesus fala em João 15, versículo de número 7, se eu não me engano, quando ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será concedido. Veja, Jesus não colocou limite nenhum sobre o que você vai pedir, com uma condição, desde que você esteja em Cristo e a palavra dele esteja em você. Veja, se você está em Cristo e a palavra dele está em você, você pode pedir o que quiser e nada vai te faltar, tudo te será concedido. O que significa? Por exemplo, eu vou chegar em Deus, Deus que vai definir o que eu quero, o que eu não quero. Ele já definiu previamente na palavra, o que é bom e o que não é, né? Então, o que tiver de acordo com a palavra, eu peço. Vamos imaginar uma coisa, eu quero pedir o seguinte, né? Eu quero pedir uma coisa que não está na palavra, né? Diferente. Pai, eu queria o carro do meu irmão, quero roubar o carro do meu irmão. O Senhor me dá o carro dele para mim, eu quero roubar o carro dele para mim. O Senhor me permite roubar o carro dele? Bom, se você está pensando em roubar o carro do seu irmão, das duas, uma. Ou você não está em Cristo, ou a palavra de Cristo não está em você. Então isso não vai funcionar. Ele falou qualquer coisa, desde que você esteja em Cristo e que Cristo esteja, a palavra de Cristo esteja em você. Isso significa que você seja salvo, tenha a natureza de Deus e a palavra está clara dentro de você, ao ponto de você só pensar a palavra. Logo, se você só pensa a palavra, você só vai pedir aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então veja, de certa forma, já está pré-estabelecidas as obras para que nós andássemos nela, segundo está escrito em Efésios capítulo 2, verso 10, que Deus nos fez criação dele, criadas ou recriadas em Cristo Jesus, para andar nas boas obras que Deus já criou antes para que nós andássemos nelas. Então tudo aquilo que eu vivo já foi previamente criado, preparado por Deus para que eu andasse nela, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Próxima pergunta, por favor. Meu marido tem bebido muito, mas depois que estou ouvindo as lives, o que fazem? O que fazer? O marido tem bebido muito. Veja, eu não sei, seu marido certamente não é crente, né? O que você precisa, a Bíblia diz o seguinte, lá em Pedro, posso até te dar referência daqui a pouco, isso é Pedro 5 alguma coisa. Vou pedir a Pedro para olhar ali. Ele diz assim, se a mulher tem marido que não obedece à palavra, mulher, se você tem um marido que não obedece à palavra, ganhe seu marido sem palavras. Não é com sem. Se.
É sem com S. Sem nenhuma palavra. Calada. Mas meu marido está bebendo muito. É porque ele não é crente. Alô? Né? Ele não é crente. Se ele não é crente, ele bebe. Vai fazer o quê? Né? Então, interceda por ele. Você pode isso, interceder, orar por ele. Ore e fique calada. Trate ele em amor. Ah, mas eu não consigo, porque quando eu vejo ele bebendo, eu fico com raiva dele. Bom, aí quem está errado é você. Porque ele beber é certo, mas você com raiva está errado. Por quê? Porque ele não é crente, pode beber. Você que é crente não pode ficar com raiva. Quem é que está errado dos dois? Veja, quando eu vejo um não crente bebendo e um crente com raiva, eu fico mais chateado de ver o crente do que ver o não crente bebendo. Por quê? Porque a natureza é que determina as ações. O não crente tem uma natureza de pecado, vai beber. O crente tem a natureza de justiça, vai ficar com raiva? Não, tem que andar em amor. Então veja, o seu papel é andar em amor e orar por ele em todo o tempo. Se você está ficando chateado com raiva e saindo na carne, a culpa é sua e não dele. Ele não é crente, ele não tem que andar. Agora, se ele é crente e está bebendo, aí é outra conversa. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele não está obedecendo a palavra, você deve ganhar ele sem palavras, em amor. A responsabilidade é dele, não sua, né? Você está andando corretamente e ele não, o problema é dele. Ele vai se virar. Está afetando a sua vida? Ore a Deus. Então, no mais é o que você pode fazer. Próxima pergunta. 1 Pedro 3. O que é que tem? É a referência. 1 Pedro 3, ótimo. 1 Pedro, capítulo 3. Próxima pergunta. Até qual idade os pais têm autoridade sobre os filhos na intercessão? Na verdade, os pais têm autoridade sobre os filhos, enquanto eles estiverem debaixo da autoridade do pai. Não é por intercessão, é autoridade direta. Eu gosto da metáfora usada em Salmo 127. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Pensa um pouco sobre isso. Filhos são como flechas na mão do guerreiro. Quem é o filho? Flecha. Quem é o guerreiro? O pai ou a mãe, quem tem autoridade. Então os filhos são como essas flechas na mão do guerreiro. Certo? Perfeito. A minha pergunta é, de quem é a responsabilidade, nesse momento, de que essa flecha... Eu estou falando de crente, tá, gente? Quando você não era crente, você não tem respaldo por isso, não. Esquece, seus filhos cresceram, agora é interceder por eles. Você não pode carregar essa culpa sobre você. Eu estou falando se você é crente hoje e tem criança em casa, tá? Por exemplo. Então veja, para você não trazer um peso, eu errei com meus filhos. Não, você errou porque você não sabia. E quem não sabia, tá liberado. Deus não vai imputar sobre você a ignorância, não. Relaxa, tá tudo bem, ok? Mas você é crente, tem seus filhos debaixo das suas asas, entre aspas. Veja, a Bíblia diz como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua alojada. Aí a Bíblia diz que o crente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. O crente ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer não se desviará desse caminho. Isso é o crente, tá? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. A mesma coisa. Diz, ó, filhos são como flechas. Veja, de quem é a responsabilidade da flecha acertar o alvo? É da flecha ou do guerreiro? É do guerreiro. Agora, o que implica o guerreiro acertar o alvo? Primeiro, tempo de preparação. Tempo de preparação. Quanto mais essa flecha está nas mãos do guerreiro, mais preparado ele está para acertar o alvo. Paciência. Aí ele vai ter que ficar, preparar, limpar, mirar e soltar. Pronto. Depois que ele solta, meu irmão, aí já não tem mais jeito de correr atrás para mudar a direção. Então, enquanto seus filhos estão debaixo de sua autoridade, cabe a você exercer essa autoridade. Mas você, como pai, percebe quando ele diz, pai, a partir de hoje é comigo e acabou. Eu vou assumir a minha própria responsabilidade. Seja por meio do casamento, que é o correto, seja por meio de sair de casa e tocar a sua própria vida. Não tem como você fazer alguém que chega a uma fase adulta e dizer, eu quero tocar a minha própria vida. Eu tenho Pedro, tem 17 anos e eu exerço autoridade sobre ele. Eu digo sim, é sim, eu digo não, é não. Ele come do meu feijão. Ele tá dentro de casa. E eu vou dizer, ainda que ele arrume um emprego, daqui a pouco ele está fazendo vestibular, o Enem esse ano, daqui a pouco ele entra para a faculdade, se arrumar um emprego, ainda assim é uma decisão dele se submeter a mim, tá dentro da minha casa. Agora no dia que ele disser, pai, casei, agora a responsabilidade é tua. Não, pai, eu quero ir embora, quero montar meu apartamento, ele pode, é ele que é o dono da vida dele a partir de então. Eu não tenho responsabilidade mais quando ele decidir se tornar independente, né? Agora veja, tem muitos filhos dentro de casa que os pais o tornam independentes e ao mesmo tempo eles são completamente dependentes. Isso aqui é absurdo. Você que é pai, sustenta um marmanjo dentro de casa, uma menina folgada dentro de casa, comendo, bebendo, dando roupa, dando tudo e não exerce autoridade. Isso aí é prevaricação da tua parte que não está usando a autoridade que tem. Porque se você é responsável, teve um pai mesmo, e esse pai até ministro, eu tive de pegar pesado com ele.
E eu falei, porque o menino tinha, sei lá, quase 30 anos dentro de casa, não trabalha e o pai fica alimentando ele dentro de casa. Eu não sei o que eu faço, eu digo, deixa ele com fome. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar, que não coma. Mas pastor, o pai deixar o menino com fome, ele precisa, ele não vai morrer. Você acha que ele vai morrer? Você acha que ele vai ficar lá até morrer de fome? Vai não! Ele é folgado. O que acontece? Tem um ditado no mundo, né? Desculpa você não achar que eu sou carnal falando desse ditado, né? Mas eu gosto desse ditado porque ele expressa exatamente. Enquanto existe cavalo, São Jorge não anda a pé, né? Então pare de ficar dando só regalia para os seus filhos e dê a eles responsabilidades. Mostre para eles as responsabilidades que eles têm. Exija deles coisas que você está ensinando a eles. Isso é importante para que se exerça autoridade sobre os filhos. Próxima pergunta. Como faço jejum? Deixa eu responder agora. Não. Tá bom. Pastor, se eu pedir para você orar para mim, você ora? Depende. Orar para quê? Vamos ver outra aí. Eva e Adão conheciam a morte espiritual e física? Eva e Adão conheceram a morte. Conheciam não, conheceram. Conheceram a morte espiritual e, em consequência disso, conheceram a morte física. Tanto Eva quanto Adão. De imediato, quando comeram do fruto, conheceram a morte espiritual. Depois, em consequência disso, conheceram a morte física, né? A gente já falou sobre isso em várias lives aí. Isso é beabá da fé. Próxima pergunta, por favor. Ganhar roupas de uma pessoa que ainda não tem uma vida com Deus pode trazer legalidade sobre mim? Ah, Jesus. Meu irmão, tudo é espiritual. Veja, você pode vestir a roupa do morto, você pode vestir a roupa do vivo, você pode... Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Um dia chegou um cara na porta da minha igreja com um envelope. Aí eu disse, tudo bem? A gente da igreja lá, ainda na Euclides da Cunha, bem pequenininha, o cara disse, olha, eu sou dono do boteco ali. Mas eu sei uma coisa, que Deus prospera quem é fiel e reconhece que Ele é a fonte. Vim trazer meu dízimo. Pois bem, vamos orar. Bote sua mão aqui, botei a mão sobre ele, orei. Em nome de Jesus, Pai. Recebo, pão, trouxe. Alguém chegou e disse, peraí, esse dinheiro é maldito. Era maldito quando estava lá, se tornou bendito quando chegou aqui. Deixa eu te dizer, não é as coisas que me abençoam, sou eu que abençoo as coisas. O abençoado aqui sou eu. Ué, a roupa pode vir do que for, meu filho. Na hora que caiu em mim, abençoado está. Eu sou ungido. Eu sou abençoado. Caiu em mim, tá limpo. Sabe? Não existe esse negócio de a roupa trouxe um peso. Não sei o quê. Isso é bobagem, isso é ignorância. Não adianta você não vestir a roupa de alguém e deixar que alguém te influencie com pensamentos, por exemplo, com ideias, né? Você não veste a roupa de alguém, mas ao mesmo tempo você se permite ser influenciado por alguém que não tem Deus. Veja que coisa engraçada. Tem gente que não quer receber a roupa de alguém porque alguém não é crente, mas ouve uma música do mundo que é pior do que vestir uma roupa. Não estou dizendo que você não possa ouvir a música do mundo que você não queira. Estou falando de músicas que influenciam de maneira equivocada, errada. Ou até músicas de crente mesmo. Então veja, a roupa nada é, o ídolo nada é, as coisas naturais. Deixa eu te dizer, uma pessoa que chega diante de um santo. Ó santo, me faça isso, não sei o quê. Eu te pergunto, quem é que está errado aqui? É o santo ou quem está fazendo? A pessoa. Veja, o problema não é a idolatria, o ídolo. O problema não é o ídolo, o problema é o idólatra. Né? O problema não está no ídolo. O ídolo é um pedaço de pau. O pedaço de pau nem vida tem. Está ali. O problema não é o ídolo, o problema é o idólatra. O problema não é a roupa, o problema é quem veste a roupa. E como veste a roupa. Né? Ficamos assim. E temos um encontro marcado às 23 horas hoje, em nome de Jesus. Amo vocês, é bom demais estarmos juntos, divertido até, e obviamente um tempo poderoso para que cresçamos e sejamos sempre acrescentados em Deus. Beijo no seu coração, até logo mais, às 23 horas, em nome de Jesus. Ah, deixa eu falar uma coisa para você antes disso. Sai daí não. Hoje o dia está intenso e tem um monte de live para você acompanhar. A primeira delas é hoje, às 15 horas, tem a live da Mulher Absoluta. A partir de hoje, toda sexta-feira, 15 horas da tarde, vai ter Tarde Absoluta. Sabe com quem? Você não vai acreditar. Eu acho que você vai convidar todo mundo. Ninguém mais, ninguém menos do que a Mama Kátia. Você achava que ela não ia fazer? Pois bem, ela entrou no mundo digital.
Mama Kátia vai fazer uma live hoje à tarde às 15 horas com Kátia Gonzalez, a mãe do deputado federal Lucas Gonzalez. Vai ser uma onda. Olha, se eu fosse você, eu não perdia por nada. Convida todo mundo hoje, 15 horas, tarde absoluta com Mama Kátia e convidados e você. Agora sim, beijo no seu coração e até logo mais.